Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse suplá em crochê. É um suplá fácil, rápido e econômico também. Esse suplá aqui, gente, é o suplá laranja. Utilizei o barbante número 6, utilizei o barbante branco, utilizei o barbante laranja e utilizei o barbante amarelo ouro. Utilizei o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Fiz o suplar com esse bordado, que dá todo um detalhe aqui na peça, fica super lindo, mas vocês também podem fazer o suplar assim. Olha que lindo, gente! Sem o bordado, fica super lindo também, e eu vou ensinar todos os detalhes aqui na videoaula para vocês. Para fazer esse suplar, eu utilizei um total de 173 gramas de barbante, e ficou, gente, com a medida de 39 centímetros de diâmetro. Lembrando que essa medida é para a minha tensão de pontos e o tamanho pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também, mas é bem fácil para aumentar essa peça e para diminuir também. E eu vou ensinar todos os detalhes aqui no vídeo. Espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de suplá e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, vou utilizar aqui o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Eu vou iniciar minha peça trabalhando um círculo mágico. Então, eu seguro aqui o fio dessa forma, seguro aqui o fio novamente. Agora, eu vou passar a agulha aqui por entre esse fio e puxo esse fio aqui, fazendo aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Fiz a primeira correntinha, vou fazer mais uma e duas. 3 correntes que vai dar altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Vou trabalhar aqui um total de 13 pontos altos. Se você não quer iniciar trabalhando com o círculo mágico, pode iniciar sua peça trabalhando com um cordão com 5 correntes, prende com um ponto baixíssimo e sobe as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Agora, eu vou pegar esse fio e vou puxar esse fio para fechar aqui esse círculo mágico. Então, eu puxo bem aqui o fio dessa forma. Então, gente, fechei aqui, puxei o fio, né, para fechar esse círculo mágico. Agora, eu vou contar aqui 1, 2, e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante, porque aqui o início do suplá eu vou trabalhar com o barbante. Trabalhei aqui com o barbante branco, mas as próximas voltas eu vou trabalhar com o barbante laranja. Então, cortei aqui o fio. Esse fio, gente, esse barbante aqui, eu vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto, dessa forma. Vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui para o lado certo. Agora, eu venho no próximo ponto, passando aqui a agulha por entre essas 2 laçadinhas e trago esse fio para o lado avesso. E fica assim. Depois, eu vou fazer aqui o arremate do fio e eu vou ensinar certinho para vocês. Então, agora, eu vou trabalhar com o barbante laranja. Pode vir aqui em qualquer um desses pontos. Peguei aqui o barbante laranja. Aqui, eu vou fazer uma laçadinha dessa forma.
Formou aqui essa laçadinha, vou vir aqui em qualquer um desses pontos. Vou iniciar aqui bem nesse ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixo. Esse fio, eu já vou trazer ele aqui para esse lado, para já ir fazendo o arremate desse fio. Já vou fazendo os pontos aqui, passando esse fio por entre os pontos. Então, fiz aqui um ponto baixo, uma correntinha, para dar a altura de um ponto alto. Aqui, a partir dessa volta, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma corrente para dar a altura de um ponto alto. Mas, se vocês preferirem, pode trabalhar as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, igual a gente trabalhou aqui nessa primeira volta. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto de base, já vou passando esse fio aqui, gente, ó, por entre os pontos. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no mesmo ponto de base, um ponto alto. Essa volta aqui é a volta de número 2. Vamos trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Essa volta vai ficar um total de 26 pontos altos. Então, vou seguir dessa forma, trabalhando 2 pontos altos para cada ponto alto desse aqui de base. Segui trabalhando 2 pontos altos para cada ponto de base, ficou um total de 26 pontos altos. Vou vir aqui, fiz um ponto baixo e uma correntinha. Vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Vou vir aqui no próximo ponto de base. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo e uma correntinha. Eu estou trabalhando dessa forma, gente, porque assim, aqui a parte da emenda, quando a gente finaliza e quando a gente inicia a próxima volta, não fica tão aparente. Assim, fica bem fechadinho aqui a parte da emenda da peça. Vou laçar o meu fio nesse mesmo ponto de base, um ponto alto. Trabalhei um aumento novamente. Essa volta de número 3, vamos fazer um pouco diferente. Laço meu fio, no próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto apenas. No próximo ponto, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Essa volta aqui, gente, a volta de número 3, vamos seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a peça. Um aumento, um ponto alto apenas, um aumento, um ponto alto. Essa volta de número 3 vai ficar um total de 39 pontos altos. Segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês, então aqui eu fiz um aumento. A gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse último ponto aqui. Lembra que a gente não trabalhou sobre esse ponto, a gente veio para o ponto seguinte e fez um ponto baixo. Então, a gente sempre tem que trabalhar aqui sobre esse ponto, gente. Eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui sobre esse ponto e trabalho um ponto alto. Para vocês saberem se a peça tá dando certinho, aqui no final, sempre vai ter a mesma quantidade de ponto alto que tem entre um aumento e outro. Por exemplo, aqui tem um aumento, um ponto alto, um aumento. Então, aqui no final, vai ter apenas um ponto alto, porque aqui no início foi um aumento. Então, aqui, um ponto alto. Conto aqui um ponto baixo, uma corrente. Vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com ponto baixíssimo. Vou vir no ponto seguinte e trabalho aqui um ponto baixo, uma correntinha. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Trabalhei aqui mais um aumento. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto.
laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto apenas. Laço meu fio, aqui, se vocês observarem, aqui está o aumento. Então, aqui a gente trabalhou um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo ponto de base. A sequência agora vai ser aumento sobre aumento. Então, eu vou vir aqui nesse segundo ponto alto que eu fiz, para o mesmo ponto de base, e aqui eu trabalho um aumento. 2 pontos para o mesmo ponto de base. Então, vocês sempre vão tirando como base aqui os aumentos. Entre um aumento e outro, agora vai ficar um total de 2 pontos altos. Então, trabalhei aqui um aumento, 2 pontos altos, aqui está o aumento. Novamente, eu vou repetir um aumento sobre esse ponto. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 4. Entre um aumento e outro vai ficar um total de 2 pontos altos. Essa volta de número 4 vai ficar um total de 52 pontos altos. Sempre que a gente tá fazendo peça redonda, vão colocando a peça de vocês aí sobre a mesa para ver se tá ficando certinho. Se tiver ficando embabadado, gente, pode utilizar uma agulha 3 milímetros. Se tiver ficando emborcado, assim, totalmente emborcado, se tiver ficando só um pouquinho emborcado, não tem problema, porque nas próximas voltas vai ficar certinho. Mas se estiver assim, totalmente emborcado, vocês podem utilizar a agulha 4 milímetros. Então, gente, essa será a sequência aqui da volta de número 4. Um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, 2 pontos altos. Bom, gente, chegando aqui no final, entre um aumento e outro, tem 2 pontos altos. Então, aqui no final, precisa ter os 2 pontos altos também. Laço meu fio, venho sobre esse ponto alto, um ponto alto. Laço meu fio, a gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse ponto. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas do ponto, um ponto alto. Vou vir aqui na correntinha que eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Aqui na correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, eu vou trabalhar a mesma repetição. Vou vir nesse ponto alto aqui ao lado, trabalho um ponto baixo, uma correntinha. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Agora, entre um aumento e outro, vai ficar um total de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Aqui tá o aumento. Então, eu vou vir aqui nesse segundo ponto alto do aumento e faço 2 pontos altos. Então, gente, essa volta de número 5, entre um aumento e outro, 3 pontos altos. Essa volta de número 5 vai ficar um total de 65 pontos altos. Chegando aqui no final da volta de número 5, trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui, pegando essas duas laçadinhas do ponto, um ponto alto. Vou vir aqui um ponto baixo e uma corrente. Nessa correntinha, eu trabalho um ponto baixíssimo. Então, observem que a gente está trabalhando repetições. A cada volta que a gente faz, aumenta um ponto alto entre um aumento e outro. Então, aqui, para iniciar a volta de número 6, eu vou vir no ponto seguinte, trabalho aqui um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio nesse mesmo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, agora, aqui está o aumento. Um ponto alto e outro ponto alto no mesmo ponto de base. Então, aqui está o aumento. Chegando aqui, nesse ponto alto aqui, eu trabalho aumento sobre aumento. 2 pontos para esse mesmo ponto de base.
Então, agora, gente, a volta de número 6, entre um aumento e outro, vai ficar 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vai ficando assim. Essa volta de número 6 vai ter um total de 78 pontos altos. Chegando aqui no final, a gente não pode esquecer de trabalhar aqui sobre esse último ponto de base. Vai sempre ter essas duas laçadinhas, porque a gente começa com um ponto baixo aqui no próximo ponto de base, quando a gente tá iniciando a volta. Então, aqui, sempre que tem essas duas laçadinhas, a gente vem aqui e trabalha um ponto alto. Vou vir aqui, um ponto baixo, e na correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, prendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui, gente, entre um aumento e outro, 1, 2, 3, 4 pontos altos, como eu expliquei para vocês. Aqui no final de cada volta, sempre vai ter a mesma quantidade de pontos altos que a gente está trabalhando entre um aumento e outro. Se não tiver, é porque está faltando algum ponto. Então, é sempre bom ir contando as voltas, por isso que eu estou passando aqui para vocês a quantidade de pontos que está ficando em cada volta. Eu sei que tem muita gente que está iniciando agora, então tem que ter um pouco mais de atenção aqui no final de cada volta. Para iniciar a volta de número 7, eu vou vir aqui nesse ponto alto ao lado novamente, trabalho um ponto baixo, uma correntinha. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar ponto alto até chegar aqui no aumento, gente. Então, ponto alto sobre cada ponto aqui de base. Chegou aqui no aumento, laço meu fio e sobre esse ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, agora, gente, entre um aumento e outro, fica 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Quando chegar aqui no final, vai ter 5 pontos altos também entre um aumento e outro nessa volta de número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa volta de número 7 vai ter um total de 91 pontos altos. Então, agora, é a mesma sequência, gente, é a mesma repetição. A cada volta que a gente faz, aumenta um ponto alto entre um aumento e outro. E a gente segue trabalhando essa sequência de aumento sobre aumento. Aqui eu trabalhei um aumento, aqui está o próximo aumento. Então, vou trabalhar um aumento aqui nesse ponto alto. E assim por diante. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça até ter um total de 12 voltas, contando aqui com a primeira volta. Se você vir que a sua peça está ficando embabadada, você pode trabalhar uma carreira sem fazer aumento, só ponto alto sobre ponto alto. Na próxima carreira, segue trabalhando a sequência de aumentos, se tiver ficando embabadada a sua peça. Aqui, para a minha peça, tá ficando certinho aqui o meu suplá, gente. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência. Depois, eu volto e falo para vocês com quantos pontos ficou cada uma das voltas que eu vou adiantar aqui. Porque, como é a mesma repetição, gente, então eu vou adiantar aqui o vídeo para não ficar tão repetitivo. Então, vou seguir trabalhando aqui a sequência de aumentos sobre aumentos. Sempre quando chegar no final, a mesma quantidade de pontos altos que tem entre um aumento e outro, vai ter aqui no final também. Vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 12 voltas e volto para a gente dar continuidade aqui ao suplá. Bom, gente, adiantei aqui a minha peça, então tá ficando assim. Fiz um total de 12 voltas, contando com a primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trabalhando assim, gente, a parte da emenda com um ponto baixo e uma corrente fica dessa forma. Nem parece que é a emenda aqui da peça. Então, por isso que eu trabalhei um ponto baixo e uma correntinha. Aqui, essa volta de número 12, entre um aumento e outro, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos entre um aumento e outro.
Cortei aqui o fio, cortei aqui o barbante. Agora, esse barbante, eu vou vir aqui nesse ponto alto ao lado, trago ele para o lado certo, dessa forma. E aqui no próximo ponto alto, pegando apenas as duas laçadinhas do ponto, eu trago esse barbante para o lado avesso da peça. Ficando assim. Agora, eu vou trabalhar com o barbante branco, porque agora, gente, eu vou fazer esse detalhe aqui na peça. Então, eu segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês, e eu falei até a volta de número 7 aqui, quantos pontos ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A volta de número 7, como eu passei para vocês, ficou um total de 91 pontos altos. A volta de número 8 ficou um total de 104 pontos altos. A volta de número 9 ficou um total de 117 pontos altos. A volta de número 10, 130 pontos altos. A volta de número 11, 143 pontos altos. E a volta de número 12 ficou um total de 156 pontos altos, seguindo essa sequência de aumentos para cada volta, igual eu passei para vocês. Agora, gente, eu vou pegar o barbante branco. Lembrando que aqui no final, sempre no final aqui da volta ficou a mesma quantidade de pontos altos que tinha entre um aumento e outro. Peguei o barbante branco, agora eu vou trabalhar a mesma sequência das voltas anteriores. A diferença é que eu vou trabalhar com o barbante branco agora. Então, aqui eu faço uma laçadinha. Pode vir em qualquer um desses pontos que tem aumento, porque a gente vai seguir trabalhando aumento sobre aumento. Então, aqui tem um aumento. Eu vou vir aqui nesse ponto aqui, onde a gente segue trabalhando os aumentos, e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, uma correntinha. Esse fio eu já trago ele para esse lado, laço meu fio no mesmo ponto de base, um ponto alto. Trabalhei um aumento. Vou seguir trabalhando agora a mesma sequência das carreiras anteriores, a diferença que agora eu estou trabalhando com o barbante branco. Então, se você quer fazer a sua peça maior, pode trabalhar mais voltas aqui com o barbante laranja, trabalhando a mesma sequência das carreiras anteriores. Então, gente, agora, entre um aumento e outro, vai ficar um total de 11 pontos altos. Essa volta aqui, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no próximo, repito, um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no aumento, ó, nesse ponto aqui, eu trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, aqui entre um aumento e outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Essa será a sequência da volta de número 13. Quando eu terminar aqui a volta de número 13, gente, vai ter um total de 169 pontos altos. Quando eu terminar a volta de número 13, eu vou trabalhar a mesma sequência para a volta de número 14. A diferença é que a volta de número 14, eu vou trabalhar dessa forma. A volta de número 14, eu vou trabalhar aqui com o barbante na cor amarelo ouro. Então, a volta de número 13 e a volta de número 14 é a mesma sequência que a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. Sempre trabalhando aumento sobre aumento, ponto alto sobre ponto alto. Vou concluir a volta de número 13, a volta de número 14 e volto para a gente dar início à volta de número 15.
Segui trabalhando aqui, gente, a sequência de aumento sobre aumento. E entre um aumento e outro, agora ficou um total de 12 pontos altos. Então, essa volta de número 13, eu fiz com o barbante branco e a volta de número 14 com o barbante amarelo ouro. Essa volta de número 14 tem um total de 182 pontos altos. Então, agora, eu vou trabalhar uma volta toda com ponto baixo. A minha peça está ficando assim. A volta que eu vou trabalhar agora com ponto baixo, eu não vou trabalhar aumento. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui, prendi com ponto baixíssimo. Vou vir nesse ponto aqui ao lado. Trabalho aqui um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Essa volta de número 15, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Não vou trabalhar aumento. Mas, se vocês virem que trabalhando assim, ponto baixo sobre cada ponto de base, a sua peça vai ficar emborcada, vai ficar assim, então pode seguir trabalhando a sequência de aumentos aqui nessa volta de número 15. Para minha tensão de pontos, eu vou seguir trabalhando agora a volta de número 15, um ponto baixo para cada ponto alto de base, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, chegando aqui no final, eu vou trabalhar um ponto baixo aqui, pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto. Aqui foi onde a gente iniciou, que a gente fez um ponto baixo. Então, aqui, deixa eu mostrar bem certinho aqui para vocês, é da mesma forma que a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores, só que é essa volta com ponto baixo. Então, aqui, pegando essas duas laçadinhas, trabalho aqui um ponto baixo. E aqui, esse ponto baixo foi onde a gente iniciou a volta. Agora, pode vir aqui e fechar com um ponto baixíssimo e trabalhar da mesma forma das carreiras anteriores, ou pode fazer aqui, gente, da forma que eu vou ensinar para vocês. Aqui eu vou puxar esse fio. Eu vou ensinar aqui para vocês como fazer o arremate perfeito. Então, aqui, peguei uma agulha de tapeçaria. Fiz aqui um ponto baixo, aqui é o primeiro ponto baixo da volta. Eu vou vir aqui, passando por entre essas duas laçadinhas do ponto a agulha, trazendo a agulha do lado avesso para o lado certo. Puxo um pouquinho. Agora, eu vou vir nesse ponto aqui que a gente fez agora, a agulha do lado certo para o lado avesso, passando aqui por entre essas duas laçadinhas do ponto, pegando essa laçadinha aqui do lado avesso. Dessa forma. E fica assim. Fica perfeito aqui o fechamento da volta. E agora, para fazer o arremate desse barbante, eu passo ele aqui por entre os pontos. Então, gente, esse fio aqui, eu vou dividir esse fio aqui ao meio, deixando 3 fiozinhos desse aqui para cada lado. Vou vir aqui passando 3 desses fios por entre uma laçadinha aqui do ponto. E aqui eu vou trabalhar 3 nozinhos. Um nozinho, o primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar a peça. E trabalho aqui mais 2 nozinhos e fica assim. Agora, é só cortar aqui esse barbante. E ficou assim. Fica perfeito aqui, gente, o arremate da peça. Bom, gente, então ficou assim a base do suplá. Fica bem certinho.
Vocês podem deixar o suplá assim, ou vocês podem fazer o bordado, igual eu vou ensinar aqui para vocês. Assim, gente, já tá bem lindo. Olha que lindo fica esse suplá. E é bem fácil de fazer também. Para fazer o bordado aqui, gente, com o barbante branco, eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria. Peguei aqui o barbante branco. Eu cortei aqui um pedaço de barbante, gente. Cortei um pedaço bem grande de barbante, mas eu vou ensinar para vocês como fazer a emenda do barbante também. Bom, gente, então agora, para fazer o bordado, eu vou vir do lado avesso da peça. E aqui, eu vou passar a agulha aqui por entre esses dois pontos. Essas duas laçadinhas apenas aqui do lado avesso da peça. Vou puxando aqui o fio. Essa parte do bordado, gente, é fácil de fazer, só é um pouquinho mais demorado, mas é bem fácil. Eu vou deixar esse fio aqui para fazer o arremate. Vou vir aqui e vou passar por mais esse ponto. Vou aproximar um pouco mais para vocês verem melhor aqui. Então, vou passar aqui por entre esse ponto, para ficar bem certinho aqui. Então, agora, eu vou vir aqui bem nesse ponto e vou passar a agulha aqui para o lado certo da peça, dessa forma. Aqui, a gente sempre tem que observar, aqui é o fio que a gente vai fazer o arremate. E esse fio aqui, eu vou puxar esse fio para o lado certo da peça. Eu trouxe o barbante para o lado certo da peça. Eu vou tirar como base aqui, para fazer o bordado do suplá, eu vou tirar como base aqui os aumentos. Então, aqui, observem que essa volta de número 2, a gente trabalhou aumento para cada ponto alto de base. Então, aqui, eu vou vir bem aqui, onde tá o aumento. Então, gente, aqui, bem aqui nesse ponto, eu vou passar a minha agulha do lado certo para o lado avesso. Como esse barbante está aqui, eu cortei um pedaço de barbante bem grande, então, é assim mesmo. Aqui, eu vou vir aqui do lado avesso para o lado certo, aqui nesse ponto, rente com esse ponto aqui. Então, sempre eu vou trabalhar nesse ponto aqui, que foi o aumento de cada volta. Então, trago a agulha aqui para o lado certo. Pode trabalhar assim ou dessa forma aqui que eu vou ensinar para vocês. Aqui, gente, ó. Aqui tá o ponto alto. Passo a minha agulha aqui, trago a minha agulha para esse ponto aqui. Sempre rente aumento com aumento. A gente vai trabalhando dessa forma. Puxa um pouquinho, não puxa tanto para não repuxar a peça. Na próxima volta, vem aqui no ponto alto, passo a agulha e trago aqui para o próximo ponto alto. Puxo o fio para não ficar sobrando o fio assim. Tem que puxar o fio para ele ficar bem certinho aqui. Fica assim. E do lado avesso, está ficando assim. Agora, no início, gente, parece ser difícil, mas não é difícil. Vocês vão observar que é fácil, só é um pouquinho mais demorado esse bordado, mas que o resultado fica lindo. Então, no próximo ponto, ó, passo a agulha aqui por esse ponto e trago aqui para esse ponto aqui de cima. Sempre rente aumento sobre aumento. Então, a gente tira como base aqui os aumentos. Vem no próximo ponto, passo a agulha aqui do lado certo para o lado avesso, trago para o lado certo novamente, ó, dessa forma. Cheguei aqui, na última volta, com o barbante laranja, vou trazer o fio aqui para o lado avesso
da peça. Tá bem aqui. Agora, a gente vai voltar trabalhando essa sequência nessas carreiras que a gente não fez o bordado. Agora, do lado avesso, eu vou vir aqui nessa volta aqui. Procurar sempre trazer a agulha, gente, ó, passando pelo mesmo ponto que a gente fez. Trago aqui para o lado certo. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, levo para o lado avesso, ou aqui a gente pode trabalhar a mesma sequência de quando a gente estava trazendo o barbante para esse lado. Então, aqui, passo a agulha aqui por entre esse ponto, trazendo aqui para o lado certo, dessa forma. Sempre com cuidado aqui para não embolar o barbante, gente, ó. Aqui passou por esse fiozinho aqui. Vou arrumar aqui para que fique bem certinho. Então, sempre tendo esse cuidado, puxa o barbante aqui um pouquinho para ficar bem ajustado os pontos. Vem aqui no próximo ponto. Passa aqui a agulha dessa forma. Então, essa costura, ela é bem simples, é bem fácil de fazer também. Sempre vai puxando aqui para ajustar os pontos. Então, a gente vai trabalhando assim até chegar aqui, gente, onde a gente começou a fazer o bordado. Vai puxando aqui o bordado, arrumando. No próximo aqui, ponto alto, da mesma forma. Puxa aqui o barbante. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar o vídeo um pouquinho, que vai dar super certo. Então, ó, venho aqui, passo a agulha para o lado avesso. Puxo aqui o barbante. Tá amassado aqui o suplá, gente, porque eu tô... Quando a gente tá fazendo aqui esse bordado, vai ficando amassado o suplá, mas depois vai ficar bem certinho. Aqui a gente vem aqui e dá uma arrumadinha nos pontos, mas vai ficando bem certinho. Agora, chegando aqui do lado avesso, chegou do lado avesso, eu vou passar a agulha por entre esses pontos aqui, apenas aqui do lado avesso. Pra ficar bem bonito aqui também, gente, a parte do avesso da peça. Pra ficar bem certinho. Aqui do lado avesso, ó. Aqui, eu deveria ter puxado um pouco mais esse barbante aqui, ó. Ele tá aqui um pouco solto. Então, eu vou puxar esses fios. Se acontecer isso com o seu, é só puxar aqui o fio dessa forma e vai ajustando. Então, venho aqui e puxo o fio para ajustar. E vai ficando bem certinho. Puxa aqui esse fio, pula esse espacinho, vem no próximo, ó. Puxei aqui o fio para ir ajustando, para não ficar aqui sobrando o fio, gente. Para ficar bem certinho. Então, gente, puxei aqui esse fio e ficou bem ajustadinho. Então, a parte do avesso vai ficando bem certinha, igual tá ficando aqui a parte certa do suplá. Então, agora, pode trabalhar tanto para esse lado, quanto para esse outro lado aqui também. Deixa eu ver aqui. Vou trabalhar para esse lado. Então, ao invés de vir para cá, eu vou trazer o barbante para esse ponto aqui ao lado. Então, vou passar aqui por entre essas duas laçadinhas do ponto. Vou vir aqui nesse ponto alto, onde eu fiz os dois pontos de base, e trago a agulha para o lado certo da peça. Sempre que a gente traz a agulha para o lado certo, é bom, gente, observar aqui se tá certinho, para não ficar sobrando barbante, igual mostrei para vocês aqui. Então, chegou aqui do lado certo, a gente vai trabalhar a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, aqui tá a sequência de aumentos. Venho aqui nessa volta, passando a agulha por entre esse ponto,
E a agulha já vai sair aqui nesse ponto da próxima carreira. Dessa forma. No próximo ponto, novamente, passando a agulha assim, já vai ficando bem certinho, gente. Então, a mesma repetição, a gente vai trabalhando dessa forma. Aqui, eu vou trabalhar essa sequência por todos esses aumentos. Então, aqui, a gente fez um total de 13 pontos altos aqui no início. Aqui tem um total de 13 aumentos, porque essa carreira aqui, de número 2, ficou um total de 26 pontos altos. Então, cada aumento desse, gente, em cada um desses aumentos, eu vou trabalhar esse bordado. Da mesma forma que a gente trabalhou aqui, a gente vai trabalhar nessas próximas carreiras aqui com o aumento, sempre seguindo aumento sobre aumento. Quando acabar esse barbante, gente, eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês como eu faço a emenda do barbante. Então, gente, segui trabalhando aqui essa sequência do bordado. Aqui, acabou esse barbante. Como eu faço a emenda para continuar aqui o bordado? Aqui eu bordei 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o 6º bordado e aqui acabou o barbante. Então, para fazer a emenda do barbante, peguei aqui o barbante novamente, cortei um pedaço de barbante bem grande novamente. E aqui, gente, para fazer a emenda, eu vou fazer um nó aqui. Então, esse fio aqui, eu vou segurar esse fio e vou passar aqui por esse fio, ó, dessa forma. Vou pegar esse fio, deixo esse fio assim. Agora, esse fio aqui, eu vou passar esse fio, gente, aqui por baixo desse outro fio. Vou fazer aqui novamente. Aqui no canal já tem um vídeo ensinando como fazer esse nó. É o nó invisível. Eu sempre utilizo esse nó para fazer a emenda do barbante. Então, esse fio, eu passo aqui por esse fio. Esse fio aqui, pego esse fio, passo aqui por baixo desse outro fio, dessa forma. Agora, eu faço um nozinho. Ficou assim. Pode puxar, gente, aqui, que não vai soltar. Se você quer fazer esse nozinho, da mesma forma que eu ensinei aqui para vocês. Desse lado que eu ensinei, gente, passando esse fio por esse fio aqui, da forma que eu ensinei. Como se fosse fazendo um X. Então, aqui, quando a gente puxa, não solta, mas eu vou deixar um vídeo detalhado de como eu faço esse nó. Agora, eu venho aqui e corto aqui, gente, bem rente, esse barbante, e realmente não solta. Então, agora, eu vou seguir trabalhando aqui o bordado da forma que eu estava trabalhando aqui nas carreiras anteriores. Eu faço assim a emenda do barbante. Se você vir que fazendo a emenda aqui, deixando esse pedaço grande aqui de fio, esse nozinho vai ficar do lado do lado certo aqui, na frente do suplá, você diminui aqui, gente, esse pedaço de barbante. Você faz o nó mais pra cá, para que esse nozinho fique aqui do lado avesso. Então, eu vou seguir trabalhando novamente o bordado e sempre que acaba o barbante, eu faço esse nozinho e fica assim. Bom, gente, segui trabalhando aqui o bordado. Aqui foi o fio que a gente iniciou, foi o fio do início aqui dos bordados do suplá. Aqui foi onde a gente fez a emenda. Eu só precisei fazer uma emenda, gente. Então, agora, esse fio aqui, eu vou passar esse fio aqui por entre os pontos. Então, eu passo esse fio aqui por entre alguns pontos.
só do lado aqui avesso da peça. Então, passei ele aqui por entre esses pontos. Agora, para fazer o arremate, aqui, gente, a gente vem e arruma a peça, para não ficar repuxado. Não pode puxar muito esse fio, para o suplá não ficar repuxado e ficar assim encolhido, emborcando a peça. Então, aqui, lembra desse fio do início? Eu vou pegar esse fio e vou passar esse fio também aqui por mais alguns pontos. Vou vir aqui e vou passar esse fio aqui por entre esse ponto, para esse fio chegar aqui, onde tá o outro fio que a gente passou pelos pontos. Então, aqui tá com esses dois fiozinhos, eu vou fazer aqui 2 nozinhos para fazer o arremate. Eu não aperto tanto esse primeiro nozinho, e o segundo nozinho eu vou apertar bem. Aqui depois a gente pode passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Então, gente, fiz o nozinho, já cortei aqui o barbante, o lado avesso fica assim. O acabamento, gente, fica bem certinho. E aqui do lado certo, olha que lindo ficou esse modelo de suplá. Então, gente, esse é o resultado do suplá. Assim com o bordado fica super lindo também. Vocês podem fazer o suplá assim com o bordado, como eu ensinei aqui na videoaula, ou fazer o suplá simples, sem esse bordado aqui, que vai ficar muito lindo também. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de suplá, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.